Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre João capítulo 8. Esse é um capítulo polêmico, já desde o começo, porque nele ali no capítulo 8, versículo 3 ao versículo 11, nós temos aquela polêmica história da chamada mulher adúltera, mulher que foi pega no ato de adultério. Então, dentro dessa história, nós encontramos algumas discussões concernentes à crítica textual, encontramos discussão para saber em qual lugar deveria se localizar aquela história, né? Se pertence exatamente àquele ponto, ou outro ponto, se não pertence ao livro de João, enfim. Nós temos infinitos debates concernentes a ela, tá? Em vários âmbitos ali. A questão que eu quero comentar hoje rapidamente é basicamente sobre costume judaico, né? Nós temos ali, a gente ouve muita coisa sobre quando a gente fala em cultura judaica, e o Guido Balter, por exemplo, que é um autor, aí um pastor alemão, né, um pastor que atua em igreja evangélica alemã, e esse pastor escreveu um livro sobre alguns erros interpretativos de alguns cristãos, e também o objetivo principal do livro talvez seja chamar ou convidar-nos a estudar um pouco mais sobre cultura judaica, entender mais os costumes, não somente desse judaísmo moderno, mas do judaísmo na época de Jesus, para que assim a gente entenda um pouco melhor a questão dos evangelhos. Então, quando você tem aquela narrativa ali nos primeiros versículos, os 3 primeiros versículos, Jesus está indo ali, vai para o monte, depois vai para o templo, ensina, é de madrugada e por aí vai. E aí, naquele momento que ele está ensinando ali, os escribas e os fariseus, que acompanham Jesus naquela discussão do Novo Testamento, eles chegam ali trazendo uma mulher e dizem: olha, mestre, pegamos essa mulher aqui no ato de adultério. Pela lei de Moisés, ou seja, Moisés nos orienta que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Né? Então, naquele momento ali, Jesus, ele se inclina, ele vai falar algumas palavras ali, né? Ele começa a escrever no chão, e aí eles vão ali, entrando ali na narrativa, conversando, e vão inquirindo Jesus. Eu sei que Jesus, ele se inclina 2 vezes, e o texto fala no tempo ali, no imperfeito, dizendo que, então ele escrevia, né? Uma ação contínua do ponto de vista da interpretação mais tradicional, da gramática tradicional, e, né, dentro de uma interpretação mais moderna, você tem o imperfeito ali fazendo uma ligação entre o elemento principal e o pano de fundo, né, da narrativa, porque ali você tem os elementos principais e aquilo que a gente chama de background, dentro da análise ali do que está sendo colocado no discurso, né, a questão das proeminências ali. Beleza, então esse autor, ele vai fazer um comentário que aqui você tem um equívoco cristão. Claro que não é todo o cristianismo que vai cometer o cristianismo em si, mas indivíduos que pertencem a um pastor, né, um pregador, um ensinador, enfim, alguém que vai fazer uso da palavra e precisa de uma interpretação desse versículo, vai pegar ali e dizer que os fariseus, os judeus ali, nesse momento, os fariseus, né, eles estavam exatamente com as pedras já nas mãos, esperando o momento de Jesus dizer qualquer coisa ali para eles descerem exatamente a pedrada ali naquela mulher. Então, eles vão colocar exatamente essa objeção, essa questão, essa explicação aí dentro do comentário que é feito ali, tá? Então, o autor coloca que esse é um raciocínio incorreto, se pensar do ponto de vista da cultura judaica, uma vez que, naquela época mesmo, os judeus já não praticavam essa lei, ela já não era tão praticada, né? Claro, eles trouxeram essa questão aí também, querendo colocar Jesus contra aqueles mais radicais, né, aqueles judeus mais radicais. Então, eu vou contrariar Moisés, claramente aqui eu vou arrumar problema com parte dos meus discípulos, que são mais desse grupo mais radical aí. Então eu digo que você deve apedrejar, né, ou não apedreja, eu cumpri com Moisés, entre em conflito com Moisés, apedreje e você vai arrumar problema com Roma, né, porque até mesmo livros de cultura judaica indicam que naquela época Roma havia proibido havia bloqueado, né, essa jurisdição judaica do apedrejamento, dessa pena de morte, melhor dizendo, né. Então ali eles não poderiam apedrejar aquela mulher, né, dentro dessas questões normais. Eles poderiam apedrejar alguém ou então executar a pena de morte no sentido de alguém que violou o templo, né. É basicamente isso. Mas Roma havia bloqueado essa questão aí, toda essa questão. Ou seja, o Antigo Testamento, a lei, falava exatamente isso, algo mais ou menos assim, porém naquela época não era mais executado esse comando aí. Então eles claramente não estariam com essas pedras nas mãos, mas como o próprio texto diz, o texto vai dizer exatamente que eles estavam tentando colocar Jesus à prova. Quando eles estão tentando colocar Jesus à prova ali, eles trazem essa mulher, que é, claro,
É uma história esquisita, né? Então a mulher foi pega em ato de adultério, né? Alguns comentaristas também de cultura judaica dizem que eles deveriam trazer provas e uma das formas também seria exatamente dizer que ela foi pega em ato de adultério, né? Vimos. Então, se foi pega a mulher, se pegamos essa mulher no ato, significa que eles identificaram o homem saberiam claramente quem é o homem. Claramente ali eu entendo que essa história realmente aconteceu, né? Porque até mesmo a narrativa parece mostrar que essa ideia foi real ali, mas o objetivo deles não era resolver esse problema, não era eliminar o mal, o pecado daquela mulher, coisa do tipo, mas o próprio texto vai dizer que eles estavam tentando Jesus, estava pondo Jesus à prova, né? Então, ali naquele momento, ele se inclina pela última vez, escrevendo, que dizem que também os grandes, né, os romanos, os líderes do sistema romano ali, né, os grandes magistrados, eles liam a sentença antes de pronunciá-la, né? Então, basicamente, ali o que possivelmente Jesus estaria fazendo, mas ninguém sabe aqui que Jesus estava realmente escrevendo. Alguns dizem que ele estava escrevendo ali uma parte do texto bíblico, né, dos 10 mandamentos, que diz: não cobiçará a mulher do teu próximo, e isso abarcaria todos aqueles que estavam ali. É basicamente isso aí que o Guido Balti vai colocar como sendo um equívoco, você supor que eles estavam exatamente com as pedras nas mãos e que ali você tem exatamente um livramento de um apedrejamento, quando na verdade você não tem. A discussão ali é para saber qual seria a forma correta de interpretar a lei e através desse debate colocar Jesus à prova em alguma situação, levá-lo a ficar numa situação difícil ali, seja em relação a Moisés, né, com seus seguidores, ou seja em relação a Roma. Ou seja, estavam arrumando algum pretexto para colocar Jesus à prova e apanhá-lo em algum ato ali. Então, basicamente isso, esse vídeo era só para trazer esse detalhe, que o Guido Balti considera ali que ali você tem um equívoco de interpretação quando você pensa, quando o pregador, quando alguém fala desse jeito, né, dizendo que ele estava realmente esperando ali qualquer comando para realmente matar, ele chegar ali com a vontade de matar, né. Então ele vai colocar que isso aí já não era praticado há muito tempo. Também outros autores vão dizer que Roma já tinha bloqueado essa jurisdição da pena de morte ali em relação ao povo judeu, né, eles sendo executores. Comenta aqui, diz o que você acha, se você concorda ou não concorda, deixa aqui se você já leu alguma coisa sobre isso, comenta aí, e fica aí essa reflexão para também estudarmos mais sobre cultura judaica, né? Basicamente isso aí, valeu, fui!